Boa noite, muito obrigada por estar presente nessa conferência sobre a Universidade São Bonifácio, em Winnipeg, Manitoba. Já temos aqui a presença da Nathalie Roche, que é a representante coordenadora de International Students nessa universidade, que fica em Winnipeg. E vamos dar início, então, na nossa conferência. Nathalie, muito obrigada. Thank you for coming, and please go ahead with your presentation. We will reply the questions in the end of the presentation, right? And everybody will do the questions in the chat. Só para vocês saberem, todas as perguntas, por favor, mandem elas pelo chat, que a gente vai responder no final da apresentação. E agora vamos dar início. Thank you, Nathalie. Okay. Hi, everybody. Hi, and thank you for being here tonight. And as you understood, I will speak English, but the presentation is in French. Because we're a French-speaking university, and Carmen will translate in Portuguese, just in case it's not quite clear. Okay, we'll start right away. What we're going to see today is, we're going to talk a little bit about Winnipeg, which is the capital of the province of Manitoba, which is where we are located. And then in second, we will introduce the university so that you know us a little bit more. Sim, a universidade fica em Winnipeg e vocês vão poder ver todos os programas. Esse aqui é tipo uma agenda dos programas que eles oferecem. Okay, so let's discover Winnipeg. This is where we are. This is the center of the North America continent. It's actually really the center. We are in the center of Canada and United States, right here. Sim, Winnipeg, que fica no centro do Canadá, em fronteira com United States. A gente deve estar mais ou menos de carro a 1h30, mais ou menos, de Winnipeg para a fronteira com North Dakota. So you may know here Montreal, maybe Ottawa, Toronto. So it's quite a big distance, but we're in a center, so you can actually reach east, west, south. We're at 1 hour away from the border of the United States. Exato. É 1 hora, na verdade, de carro de Winnipeg para os United States, e a gente fica a quase 2 horas de Toronto, pouco mais para lá está Ottawa e Montreal, pouquinho mais longe, claro, e para o outro lado do Pacífico nós temos a British Columbia, que também deve estar levando umas 3 horas ou 4 horas máximo de avião para lá. Just to clarify, the province is called Manitoba here, and the capital of Manitoba is Winnipeg, which is here, where the university is. Sim, a cidade de Winnipeg fica localizada na província de Manitoba. Então, aqui no mapa vocês podem ver Manitoba, que fica bem no meio do país, no Canadá, e para os lados vocês têm Ontário, Quebec e as províncias do Atlântico, e para o outro lado do Pacífico vocês têm Saskatchewan, Alberta e British Columbia. Mm-hmm. A little bit about temperature, because I'm sure you heard Canada is one of the coldest countries in the world. And what does it look like exactly? Sí, Canadá, ustedes saben que no es un país muy caluroso, es un país frío. E aqui vocês podem ver, vocês vão ver quais são as temperaturas que a gente tem aqui em Winnipeg no verão e no inverno.
So this is winter, and the first week of January is the coldest usually. And you can see here it's -5, -2, -5, and then the leap -18. But just so you know, it can go to -25, and we have peaked to -40. É verdade. Sim, em Winnipeg, eu moro aqui já há 18 anos, em Winnipeg, e a gente tem visto as diferenças também de temperatura que está diminuindo, eu acho, depois de vários anos eu tenho notado isso, então, mas hoje em dia, no inverno, em janeiro, por exemplo, a gente tem umas temperaturas que são bastante aceitáveis, bastante boas, são -5, -2, e pode, ou -18, né, em vários dias aí do mês, e pode ir até -20 e pouco de temperatura durante o dia, e alguns dias pode chegar a -40. Não tem chegado a -40, pelo menos nos 2 últimos anos, mas pode chegar a -30, isso tem chegado a -30 e pouco, alguns dias. Não é todo o inverno, não. Tá? And when you say -40, it's not all the time -40. It's maybe a few days and then it goes back. But it's a very dry cold. So it's actually not that bad. When you have good coats, it's actually not bad to go for a walk -20, -25. And I'll say that because I'm from France originally, and I was very afraid of the cold, and I thought I wouldn't be able to take it because we don't have -20 over there. And it's actually, I'm less cold in Canada than I am in France, just so you know. Exato. Se você está bem agasalhado, se você tiver, por exemplo, uma jaqueta de inverno, e você colocar essas roupas que chamam em layers, não? Que sejam térmicas, você não vai passar frio, não vai dar para sentir esse frio tão grande que na verdade tem, porque se você está bem, se sabe agasalhar bem, não vai sentir esse frio. E ela está comentando que ela é francesa e ela nunca tinha passado muito frio, estava com medo de passar o frio daqui, e ela disse que ela não sente esse frio, ela sentiu mais frio na França do que aqui. And then on the other hand, summers are pretty hot and humid. You can see here end of May is when it starts to be pretty warm, and we got 24, 25, 26. I'm really curious to know how hot it is right now for you, but for us, it's 39 degrees right now. It is so hot. So you got really two extremes of -40 and +39 in temperature. Exato, sim. No verão, esse aqui ela pegou um dia no meio de maio, né? Para mostrar para você essa temperatura que já está em 24, 25, 26, mas, na verdade, no meio do verão, eles podem subir a 36, 38, 39 graus. Hoje estamos a 39 graus aqui em Winnipeg. Só que tem uma umidade de 70%, e no verão é muito seco. Então, por isso que as pessoas não ficam doentes, apesar do frio, não tem essa umidade tão forte, então evita também, ajuda bastante, né? Que seja dry, que seja seco. Mas no verão é úmido, e a temperatura pode subir até 30 e poucos. Okay. All right, enough about temperature. Some photos. This is a river, 5 minutes by foot to the university, and it freezes over in winter, and it's 8 kilometers where you can ice skate on it. It's one of the biggest one in the world. Sim, isso aqui é muito legal. Você pode esquiar no meio do rio, tem o Red River, que chamam aqui, que é um rio que as pessoas usam para esquiar, né, no meio do inverno.
e fica 5 minutos a pé da Universidade de São Bonifácio. Some Northern Lights. Nesse Northern Lights, Where we have the most Northern Lights in Canada, actually. Exato, a gente tem a melhor visão do Northern Lights aqui em Canadá. And beaches, because we are in the middle of a continent, but there are many, many lakes, and they are huge. So you don't see the end of the lake, and you have sand in the beach. And from May to September, you can go to the beach. The closest one is 20 minutes away from Winnipeg. Sim, a gente vai muito. Eu fui agora esse fim de semana para a praia. Aqui chama praia, né? Mas é na verdade um lago. Aqui tem muitos lagos, todos são muito grandes. Você não consegue ver o outro lado do lago, né? No horizonte, e tem areia que as pessoas usam para ir para a praia, né? no verão. É muito legal, são praias muito boas, é muito divertido, tem bastantes recursos dentro nas próprias praias, eles têm alguns restaurantes, banheiros, tem sorveterias, e tem caminhos para você poder andar de bicicleta também do lado de fora, algumas têm playground, mas tem algumas praias um pouquinho menores que também são em lagos e que não tem muita gente, então também é divertido, é muito legal. Qualquer uma das praias que você escolher aqui perto de Winnipeg, tipo 1h30 ou 1 hora, de carro de Winnipeg, você vai encontrar esses lagos aqui, essas praias que são muito legais. Thank you. Some other photos are 5 minutes away from the university. Assim, esse aqui é o famoso, a ponte, né, que tem de downtown, que conecta com São Bonifácio, a 5 minutos da universidade. E aqui vocês conseguem ver ainda uma parte do Museu de Human Rights. Yeah, Human Rights Museum here again. Ok, esse aqui é o Museu de Human Rights, muito famoso aqui em Winnipeg. So we've seen there's actually the most sun out of all provinces in Canada. We have the most sun, even in the winter. There's actually a lot of sun. So even if there's snow, you have a big blue sky and sun most of the time. E isso é uma característica de Winnipeg, que vocês vão gostar muito, porque mesmo no inverno vocês vão ver o sol aparecendo. Não vai ser aquele sol que vai dar para queimar, né? Que vai dar para esquentar muito, mas vocês vão ver muita claridade. Esse aqui não é muito o céu aberto. Então anima muito porque você vê o dia claro e não é deprimente, né? Não deprime. Então acho que isso ajuda muito as pessoas a sair todo dia para trabalhar, porque vocês vão ver sol mesmo no inverno. Mm-hmm. And as we saw, snow in the winter and beaches in the summer. So you got really best of both worlds. Tem o melhor de todos os mundos, né? Tem muito, tem neve no inverno e sol no verão. Então você vê as duas coisas que são muito legais aqui. Winnipeg is a city of 800,000 people. And this is average size of a city, but being a capital, it has all the services and everything you can expect from a big city. But being a human-sized city, there's no traffic jam, there's less people, it's less congested that a big city can be. So it's very high quality of life. Exato. Winnipeg é uma das cidades de melhor qualidade de vida no Canadá, tem aproximadamente 800.000 habitantes, e por que ele é considerado assim, uma das melhores cidades para morar? É por causa também
do pouco trânsito, não? Engarrafamento que você não vê aqui, né? Quem vem de grandes cidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver isso no engarrafamento de 2 horas, 3 horas, é normal. Mas aqui em Winnipeg, você mesmo morando no sul ou no norte da cidade, você tiver que trabalhar no downtown, no meio da cidade, você vai chegar lá em 15, 20 minutos no máximo, né? Então, e não tem esse trânsito, não tem esse engarrafamento que você está acostumado, então é muito fácil de andar aqui. Muito bom. And being a human-sized city also makes the cost of living pretty low compared to other cities in Canada. Sim, também por que é considerado uma das melhores cidades no Canadá para se morar é por causa do custo de vida muito barato, que é muito importante. And then another thing to know, it's an Anglophone province, so 90% of the people speak English. 10% speak French. We are at this university a French language university. All of our programs are offered in French. So we cater to that 10% of Francophones that are in the province. Exato. Essa província, né, de Manitoba, Winnipeg especialmente, tem 90% da população anglosajona, que fala só inglês, mas tem 10% dessa população que fala francês também. Então, a Universidade de São Boniface está dedicada mais para esse 10% da população que fala francês, porque a universidade toda é em francês. Thank you. And then last one is 5.7% of unemployment. It's pretty low rate. And if you speak French and look for a job in Manitoba, you will find a lot of job opportunities. There's a lot of need for people being able to speak French and English over there. Exato. Se você vai ver que aqui em Manitoba, em Winnipeg, a taxa de empregabilidade, de desemprego, perdão, a taxa de desemprego é 5,7%, é bastante baixa, mas se você tiver inglês e francês aqui na província ou na cidade, você vai encontrar muita oferta de emprego. Para quem fala os 2 idiomas, tem muita oferta de emprego. Sim. Let's start with the university. E essa aqui é a universidade. Some photos, just to give you an idea. Fotos da universidade, estudantes. Student center where you can eat and also meet and other students and study a bit too. Sim, aqui temos os estudantes no prédio principal da universidade. When there are some parties, the same place, but with a concert setting in the evening. Esse aqui é uma foto dos concertos, dos festivais de música, shows, eventos que eles organizam. E vocês podem ver uma dessas atividades aqui na foto. Photos are done before the pandemic. Exato, foram feitas antes da pandemia. Certo. Some of our just hallways. A classroom, what it looks like. Isso aqui é exemplo da sala de aula before pandemic, antes da pandemia. So why going? USB is short for Université de Saint-Boniface. So when we say USB, it just refers to the university. Sim, por que escolher a USB, né? A Universidade de São Boniface? I'm not sure it's in order, but that's okay. The program that you'll take will have a high quality education. And actually every university in Canada, when they have the name university, that means it is
want to say, controlled by the government to make sure it's high quality programs. And so every 3-4 years, we have to show everything that we do. We have to show the level of our students to make sure we keep the name university. So when you go to Canada, it's a public university. All universities are public, but it ensures a high quality of education. Exato. Essa aqui é uma universidade pública com grande prestígio e eles mantêm esse título de excelente qualidade todo ano, porque eles fazem passam por um review, não por não sei, seleção para manter essa qualidade. As we said earlier, everything is in French. So if you have a good level of French, but it's not because you don't practice it too often, you will get very good in French. But you also learn English because everything around the university is in English. So you'll really improve in both languages. Sim, essa aqui é uma oportunidade única, porque você vai estudar em francês, mas o teu entorno é todo em inglês, então na verdade, você vai estar falando os dois idiomas e você vai melhorar os dois idiomas estudando aqui na USD. So because we are a university for 10% of the population who speaks French, as you saw in the photo before, our classrooms are about 20 students. So it's very small. But it's very nice. You know the students, and you know the professor that is teaching, and you can talk to him and you can ask questions, and you won't be in a classroom of 200 or 500 students. Certo. Todas as salas de aula aqui são mais ou menos de 20 estudantes. Isso significa que são salas de aula com um número pequeno de estudantes, onde vocês vão poder conversar com o professor, vão poder participar, todo mundo vai ter chance de poder participar, enquanto que em outras universidades tem 100 alunos em sala de aula, então fica muito difícil participar, não é? Thanks. So then it's very an environment that is good for solidarity and asking for help with whether your students or your professors. You will never be let down and wonder, I don't know anything that's going on. You'll always find support. Certo, aqui na universidade, por ser uma universidade que não é muito grande, aqui tem um grande suporte para o estudante. Então, qualquer problema que o estudante tiver, vocês podem contar com a universidade para resolver o problema, te ajudar, não, a resolver o problema. Thank you. It's very flexible. You can work full-time, you can study full-time, you can study part-time, you can choose how many classes you take. You can decide whether you want to have no classes on Mondays, but have classes on Tuesday and Wednesday. So it's really a la carte kind of study the courses that you choose. Perfeito. Vocês podem escolher também os horários para você escolher teus cursos. Então, é como ela diz, à la carte. Thank you. And then our tuition fees are among the lowest in Canada. So you'll be able to compare. There is still a cost because this is a public university, but the government doesn't subsidize it to the same extent. So there is some cost, but if you compare, you'll see that we're one of the lowest. Sei, aqui vocês vão ver que o custo dos programas são os menores comparado com outras universidades em todo o Canadá. Então, vocês vão ver a oportunidade de fazer um programa de qualidade, curso em uma universidade de prestígio, em Manitoba, a um preço muito bom. Thank you. One thing to know, our university is specialized in first cycle, which is we usually recruit right after high school.
So we actually prepare for a master. We don't offer necessarily master ourselves, but we offer you a 4-year bachelor that will prepare you very well with high grades, with reference letters from your professor, because he will know you, really to set you up to get the best masters that you can get. Exactly. Vocês aqui, vocês vão conseguir programas que são desde pré-grado até masters. Thank you. So then, once you go with us, you can find a master anywhere in North America or even in the whole world. But this is the system that will be best known in the entire world to get a master. Perfeito. Aqui vocês vão encontrar a oportunidade de fazer master que depois vocês podem ser reconhecidos no mundo inteiro, né? Não só na América. Thank you. You'll also find, because sometimes if you compare, you have universities that are huge, that are big. They offer first cycle, second cycle masters, or sometimes PhD. But then you will find that all the professors are with the master and PhD. And who is teaching the first cycle? It's usually instructors. And you have to see the ratio between instructors and professors. So that's always a question to ask. And here, because we're specialized in the first cycle, all of our professors are in the first cycle. So you'll actually be taught by actual professors that can really do the reference letters that you'll need for the masters. How long to take the first cycle? How long is it? Yeah. 3 to 4 years after the high school diploma. Okay. Yeah. After you finish você terminando aqui a tua universidade, você vai se qualificar para entrar no master, não? E vai ser bastante, os professores são muito bons, todos eles são PhD e tal, então tem a qualidade muito boa também. Thank you. And so I saw reference letters and good grades because you're in small groups, and that's what you need to get a master. You need good grades and you need reference letters. Vocês têm aqui boas cartas de referência que os professores podem fazer após vocês se graduarem aqui. Isso vai ajudar vocês a conseguirem emprego. Thank you. So we'll see, that's our study programs that we offer. I will encourage you to talk to Carmen to know more about them, but I'll just do a quick overlook at what we have. Esse aqui é o gráfico onde vocês podem ver os programas que a universidade oferece. E vocês podem ver que tem cursos de especialização de 1 ano, de bacharel de 3 e 4 anos, e tem masters de 1 a 2 anos. E esse stage enterprise, eu acho que não deve ser só, esse aí realmente acho que são práticas nas escolas. Natalie, the stage enterprise, can you explain a little bit about that? Yeah, it's internships in companies. So which one you actually get to be working in a company within your studies. Exatamente, é o que eu estava falando, são práticas nas empresas, onde você vai poder aplicar o que você soube, estudou, e conseguir provavelmente uma carta de referência ou então um emprego com eles. Isso chamam aqui internship. Thank you. And I'll just precise that we have here is it says professional programs that are shorter program that usually last 2 years that you can do, and that will prepare well for working right away. And everything in blue here is for university programs. The one that you can stop after a bachelor,
but you can also keep going to a master. It's up to you. You can also stop, work a bit, and then go for a master. Exato. Então, o que vocês têm aqui no gráfico são os quadradinhos amarelos, que são os cursos de diploma ou de certificado, que vai de 1 ano de certificado e 2 anos de diploma. E os que estão em azul são os cursos de bacharel ou de pré-grado, que vão de 3 a 4 anos, e são os que te preparam para você poder entrar no master, né? E aqui também oferecemos master de 1 ou 2 anos. Thank you. So I guess I don't need to go through all the programs, right? This is something that can be done later on. Do you agree? Yes, I can explain to them, but I would like just to emphasize the type of programs, the courses that they can apply. Se vocês quiserem saber um pouco mais, posso explicar isso por e-mail para vocês, de acordo com o perfil profissional de vocês, ou perfil de cursos que vocês já tenham no background. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, os maiores cursos que eles têm, oferecem aqui, são tanto de diploma, certificado, diploma ou bacharel, são na área de administração de business, não, de gestão de negócios, e na área de pré-grado seriam os estudos de artes em geral, que podem ser de ciências políticas, leadership, psicologia, idiomas, história, etc. E tem aquele curso de turismo, gestão de turismo, que é de 2 anos, que pode ser para quem já tem algum background na área de turismo. Tem aquele outro curso também de comunicação multimídia, que também pode ser de 1 ou 2 anos. E o outro que pode ser também de 1 ano é de tecnologias da informação de computação. Agora, o resto... na área de humanas também temos um certificado que seria o Early Child Educator, não sei, mais ou menos em inglês seria isso, né, para cuidar de crianças até em idade pequena, não, antes de entrar no colégio, e os cursos de preparação para enfermeiras. Então, esses seriam os que são os de curta duração, mas o resto é de 4 anos, né, que são os bacharéis, em todas as áreas, tanto de ciências, de biologia, microbiologia, ou então business, ou negócios, né, ou então na área de ciências de artes, política e psicologia, etc. Então, temos bastante programas. E aí, vocês só me disserem o perfil de vocês e aí eu recomendarei o curso mais adequado para vocês. Thank you. Cost to study. So that depends on the program that you choose. So the range will be between 9,000 Canadian dollars, which is a little lower than USD, United States dollars, to 13,000 Canadian dollars. This is the cost per year of study. So if you take a 2-year diploma, you'll have to pay that the year 1 and year 2. Sim, normalmente os programas aqui, dependendo do programa, eles podem custar entre 9,000 canadians até 13,000 canadians por ano. Então, depende muito do programa que vocês estão selecionando. Then you have to pay for some books, between $1,000 to $2,000, and there's also medical insurance that you'll have to pay. This is all cost for 1 year of studying. Exato. Temos os preços dos livros, né, do material escolar, que pode ir entre 1.100 a 2.200, e o custo do seguro médico aqui sai por 989 por ano. And then you got the cost every month, how much it costs. $800, that's an average. You can pay a little bit less if you are with a roommate,
or you can pay a little bit more if you want more space. But here it's for a bachelor, it's about, to be alone, is about $800 per month. And this is, we have, we'll talk about it a little bit later, but we have student housing on the campus. Sim, a residência, na verdade, a universidade vai ter, tem os contatos também com prédios que são alugados para estudantes. Então, vocês vão encontrar apartamentos de um quarto por $800 por mês. Então, no caso de que vocês venham com família, né, de repente podem até precisar de 2 quartos. Então, aí seria um pouquinho mais, né? Pode ir até 1.200 por mês. Sim. And then the rest is just an estimate of how much you pay for food every month, for different type of Entertainment. Entertainment expenses, and then transportation. Sim. Além disso, desses custos que a gente mencionou, vocês têm também um aproximado de custos de comida por pessoa, de entretenimento, né, e de passagem, que vocês vão gastar aqui em Winnipeg. So about when you sum it all up for 8 months of studying, because from September to April, it'd be around 27,000, here it's in United States dollars, to have it all included, housing, studies, to live there, insurance, and all that. This is per year? Yes, per year. Yeah. Então, esse valor aqui que ela arredondou está de 27.000, corresponderia ao valor completo de tudo aquilo que a gente estava falando, que seria o tuition, né, o custo do curso, mais livros, seguro médico, aluguel, comida, passagem, etc. And usually as a follow-up, I'm being asked, are there any scholarships? No, there are no scholarship for the first year to come. After your first year with us, you may be eligible for some scholarship that are based on your grades if you've done well the first year, but it won't be a scholarship for the full year. It'll maybe pay 10% of your tuition fees in the second year. Tá certo. Sim. No segundo ano, no primeiro ano você vai ter que pagar o tuition que está estipulado, né, para o preço do curso. Mas no segundo ano você já pode aplicar para as bolsas, que podem ir, que são de 10% do valor do tuition. Então é isso que você vai economizar por ano, no segundo ano, perdão. Thank you. However, you can work with a visa, with a study permit, you can work up to 20 hours per week. So you are still able to do some, to help pay for some of that. It won't pay it all, it won't cover it all, but it really helps every month if you can work a little bit. A lot of Canadians are doing that. Sim, normalmente os estudantes podem trabalhar 20 horas por semana enquanto estão estudando. Os maridos ou as esposas que vêm com o estudante podem trabalhar full-time, a tempo completo, enquanto está o estudante fazendo o curso. E os filhos podem ir para a escola pública gratuita até os 18 anos. Entendeu? Então, é muito bom. Tenho 2 estudantes que ganharam bolsa no segundo ano e elas acharam muito bom porque ajudou bastante, né? Tiveram, claro, que ter boas notas, né, para conseguir isso, mas conseguiram a bolsa, além claro que o marido, a esposa também conseguiram emprego e tudo mais, então no segundo ano já se sentiram muito mais aliviados, com certeza. Thank you. Then we're talking about student housing. It's just in front of the university, so it's very, very close. And you can get, it's all furnished, so you don't need to buy a bed or buy a desk. It's all in there. And what is really important to note is that our student housing, it's all a kitchen and a bathroom inside an apartment. It's not something you share with the whole
floor where we know a lot of student housing might be cheaper, but you have to get the bathroom with another, I don't know, 20, 30 people, or the kitchen with 20, 30 people. Here it's all in your own apartment. Ok, a universidade oferece também a residência em campus. Então, tem prédios que são destinados para os estudantes, onde eles têm o banheiro e a cozinha em cada flor, em cada andar. Então, vocês vão ter essa vantagem, porque tem várias residências universitárias, que eu já fui visitar também, que tem a cozinha no primeiro andar e todos os estudantes têm que tomar café ou esquentar qualquer coisa. Indo lá para o primeiro andar, tem os banheiros também comuns, que são em um andar, então não é o caso dessa residência aqui. Cada andar tem sua cozinha e seu banheiro. Então, essa é uma grande vantagem. And you can have a bachelor, a 1-bedroom or 2-bedroom, and you can be alone or you can be with a roommate, but only one other roommate. There can maximum be 2 people. Sim, eles têm um apartamento de uma pessoa e tem apartamento para 2 pessoas com roommate. Então, é só máximo de 2 pessoas por habitação, por quarto, né? Certo. Thank you. Okay. And that's just a photo of our student housing, what it looks like. Essa é a foto de uma delas. É tipo um apartamento. Né? Tem a cozinha, tem o banheiro, tem a sala e tem uns quartos, e tem um quarto. Pode ser de uma habitação ou de 2 com um roommate. Also, when you arrive in Winnipeg, please know that we will take care of you and we won't just let you free in Winnipeg without knowing what to do. We will get you at the airport. Of course, if you share with us your ticket number and the time and date that you arrive. Isso é importante. Vocês chegando aqui no Canadá, vocês vão ter que avisar o dia e a hora que vocês vão chegar no aeroporto, que vai ter alguém da universidade recepcionando vocês no aeroporto. We'll give you 2 days of orientation to know where the banks are, how to open a bank account, how to take the bus, what are the deadlines to know for the university, what is that you can visit, what you can see on your own, and any questions you want to ask about the new city that you're in. Sim, aqui tem, nessa universidade, vocês vão ter 2 dias de orientação para vocês saberem como se locomover na cidade, quais são os pontos de atração, coisas de interesse para você e para a família, como pegar ônibus e datas importantes na cidade, coisas assim. And then after those 2 days, you still have access at any time to our international bureau, our international service that always there all year long for you for any question, whether it's academic or it's the way of life or anything that you want to ask that you're not sure, you can start with them and they can guide you or answer your question. Isso aqui é importante também, se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo que vocês tenham participado desses 2 dias de orientação e depois disso vocês ainda ficaram com alguma dúvida, não se preocupem que vocês podem pedir assistência ao departamento de International Students que eles têm e que está à disposição de vocês a qualquer momento. Their mandate is the well-being of international students. Ok. And then last but not least, we have a whole process for quarantine. So when you arrive in Winnipeg, and if you, depending vaccines and all that, like it changes all the time, we're up to date with everything that Canada requires. And when you come here, hopefully maybe there won't be any pandemic by the time you'll come here next September, for example, but just in case, we keep up to date with everything that international travelers need to know and need to do. And for example, this year we offer a 2-week all-included food and everything for 14 days for those who need to self-isolate after traveling. Isso é boa notícia também, que a universidade
pagou pelo protocolo, pelo hotel, né, da quarentena dos estudantes que vinham para essa universidade, e talvez no próximo ano, se Deus quiser, não precise mais fazer quarentena, mas por qualquer motivo, se precisarem, a universidade está aí para ajudar também com isso. Thanks. And some just ideas of student life that we offer. We have a gym within the campus. We have actually a radio station or studio where you can have your own show if you want to. We have some team sports that you can do, soccer, basketball, volleyball, and we have some theater. And we also have media such as a newspaper, for a student newspaper. Essas são atividades que os estudantes podem fazer durante o tempo que estão na universidade. Tem muita atividade de esporte, tem um clube de teatro, de mídia, rádio, animação. Tem muita atividade. Vocês vão gostar. So just an idea of, okay, where it leads to have your diploma with us. So 60% of our international graduates, they stay in Manitoba because they like it there and they want to stay. And as a consequence, 40% decide to leave Manitoba. Sometimes they want to go back to their country. Sometimes they want to go to another country to keep going on their masters. Or they're staying in the province, but they just go to a master somewhere else. So that's how it goes. And out of, or maybe I should stop here. Certo. Se vocês vão ver que, não sei se vocês já estão sabendo, mas temos o Post-Graduation Work Permit para aqueles que terminaram, por exemplo, um curso de 2 anos, vocês vão ganhar 3 anos de permisso de trabalho. Então, nesse tempo, vocês podem trabalhar em Winnipeg, Manitoba, e tem um porcentagem talvez de algumas pessoas que decidem estudar fora, mudar de província. Então, mas é pouco, essa porcentagem é de 20%, e a maioria fica aqui em Manitoba, né? Mas também tem gente que viaja fora do país também. Então, onde vocês quiserem morar, não tem problema, mas quem quiser ficar no Canadá, tem essa chance de você poder aplicar depois para o Permanent Residence, enquanto você ainda está em Manitoba, aproveitando esses 3 anos de Post-Graduation Work Permit, de permisso de trabalho, você trabalha 6 meses full-time, a tempo completo, e aí você pode aplicar para o Permanent Residence. E nesse tempo você não pode sair da província, mas claro que isso tudo depende, né? Eu já estou aqui 18 anos, eu cheguei aqui, estudei, trabalhei e fiquei. Então, vocês vão decidir, né, o que vocês querem fazer no futuro, após se graduarem aqui. Eu tenho uma estudante que foi para Ottawa, depois que se graduou aqui, conseguiu PR, trabalhou aqui bastante tempo, e depois, eu acho que de 2, 3 anos que já estava trabalhando aqui em Manitoba, ela decidiu ir para Ottawa. Então, cada caso é um caso, então não sei, tudo depende do que vocês querem fazer, porque uma vez que vocês têm a família, né, que se adapta na cidade, às vezes é um pouco difícil de se mudar. Mas vocês são os que vão decidir. Thanks. I know you talk probably a little bit of what I'm going to say and yeah, I'll talk about my experience. I am here for 18 years already in Winnipeg. I did my college, River College, and then I worked for many years in 3 different companies, corporations, and then I opened my company here.
but all the time in Winnipeg, in Manitoba. Yeah, and so yeah, that 80% here, or like the one that stays, they find job right away. 80% right away, and the other 20% within 3 months. And out of the 20%, some just took vacation after they graduated, and that's why they tried to look for a job right after that. But point is, you find jobs right away, and you have access, and probably you mentioned it, to a work permit after you graduate for 2 years. So that really gives you time to find a job and all that. So you covered that? Yes, that part is covered. I didn't mention it, that is 80% of the employee rate here, no, for the ones that are graduated. É só para lembrar que 80% dos graduados aqui na universidade conseguem emprego aqui em Manitoba. So now just an idea of what do you require to be eligible to study at University of St. Boniface. So you need a high school diploma. That's the basic. And if you've started some post-secondary studies in a university or a college, you need to have been a good student to be able to show us your records, your grades as a post-secondary student. Of course, you need a good level of French, and we'll actually ask for a French test. And then for some programs, you may need a good level of English, but not for all. I'd say nursing is a big one where you need English, otherwise you're pretty good not having an English test. Oh, for the nursing, you need to have a both. Need to have it B2 in French and English. Yeah. Ok. Bom, no caso esses são os documentos que a universidade exige do estudante para aplicar. Então, eu vou precisar que vocês mandem esses documentos para mim, para eu fazer a matrícula de vocês de forma gratuita. Eu não cobro um centavo por para ajudar vocês com a matrícula e da consultoria. É só me mandar um e-mail para me contactar, que eu vou dar meus dados agora também no chat. Mas os documentos que a gente precisa seriam o transcript, as notas da high school, do segundo grau. Também, no caso de vocês que quiserem fazer um pós-grado, seria o da universidade. E se vocês já começaram a universidade e não terminaram, vocês também têm que mandar esses transcripts, mesmo sendo de 1 ou 2 anos da universidade, mas tem que ter boas notas para vocês serem aprovados. Fora isso, precisamos do comprovante de nível de francês, que pode ser um B2, na prova de TEF. E o inglês, no caso só do curso de nursing, que aí precisa do B2, tanto do francês quanto no inglês. Thank you. Oh yeah, maybe you'll be able to help. Just wanted to say that in Canada, how it works is that you do an admission request saying that I'm interested in studying. And you do that online, and then you give us all your papers, your grades, your French test. And when we receive all that, we evaluate your request. And if we accept it, you get an official admission. And this is with that official admission, you can ask for your visa, your study permit, and then you can come to Canada. It's all those steps. Exato. E vocês tendo esses documentos e mais a coerência, né, do porquê vocês escolheram esse curso, na verdade, a gente vai analisar isso juntos, a gente com você, para ver se você tem o perfil para poder fazer esse curso. Então, com isso, mais os documentos, você poderiam ser aceitos na universidade e também ser aceitos para conseguir a visa na hora de aplicar para a vista de estudante na embaixada. Mas, porque sempre tem que fazer, inclusive, uma carta de intenções para a embaixada, né, para aplicar para a visa.
Mas isso tudo também eu posso dar maiores informações, porque a gente trabalha com vários consultores de imigração, que são ICRC, aqui no Canadá, que podem orientar vocês, e tem 2 que falam português, que trabalham com a gente. And that's a conclusion at the end of our presentation. As a conclusion, I'll say, when you go to our university, you'll be improving in French, you'll be improving in English. So you'll have, in addition to the language you already speak, you'll have those 2 official languages of Canada. You'll get a graduation, a diploma from Canada. And you can work right away in Canada because there is a lot of job opportunity there. And in Canada, you can easily also, I'd say, find better and better job. Like you can get promoted within a year or 2. It's very quick how it works. So if you have the language, the diploma, and that first experience of work in Canada, you are very well set up in your resume, whether you want to go back in your country or explore in other countries. You already have a very strong resume to present to employers. Exato, essa aqui é a conclusão, né? Que vocês podem ver, vocês vão ganhar um domínio muito bom do francês e do inglês, estudando na St. Boniface University, vão ganhar um certificado reconhecido no mundo inteiro e podem depois trabalhar onde vocês quiserem, porque vocês vão ter um resumo muito forte. Vocês podem tentar não somente trabalhar no Canadá, mas também no exterior. Isso aí é a conclusão de vocês terem conseguido estudar aqui na Universidade de St. Boniface. Thank you. Okay. Merci. See, I'll stop sharing my screen, and then if there are any questions. Exato. Então, vamos ver se vocês conseguiram fazer alguma pergunta no chat para tentar responder vocês. Eu não estou vendo perguntas, mas se vocês tiverem alguma, por favor, é só escrever aqui no chat. E também vou aproveitar e colocar meus dados. Não sei se vocês já sabem que eu sou a diretora da Overseas Frontiers, que é uma empresa de intercâmbio no Canadá, com sede no Canadá. A gente tem contrato com mais de 35 instituições em todo o Canadá, em várias províncias. Aqui em Manitoba, especialmente, porque eu moro aqui, né? A gente é muito forte aqui no Manitoba. E vocês vão ter também, podem ter assessoria com os consultores de imigração, que a gente trabalha com eles, que falam português, tem vários que falam português. Então, vou escrever aqui meus dados para vocês me contactarem, para te dar consulta gratuita e ajudar vocês com a matrícula aqui na USB. Então, já temos uma pergunta. Natalie, we have one question here. Fabio asked if there is the USB accept mature students? Yeah, there is no age limit to study, so it ranges from 18 years old to anywhere you want to go. Sim, Fábio, não tem problema. Vocês podem, não tem limite de idade. Tanto é que eu já tenho matriculado várias pessoas que já eram graduadas e viveram com família na fase dos 30 e poucos, perto dos 40 anos, e estão muito bem. Estão trabalhando em boas empresas. Tem uma delas, como comentei, que foi já está em Ottawa, trabalhando lá, mas estudou e trabalhou muito tempo aqui também em Winnipeg, antes de se mudar para lá. Tenho também um testemunho, um vídeo no meu canal de YouTube, para que vocês possam ver a entrevista com esses estudantes. Tenho em português e em espanhol, os vídeos. Eu vou passar também um link aqui para vocês. Mas podem continuar fazendo perguntas, não fiquem tímidos, podem escrever.
que vocês quiserem perguntar, tá? Vou continuar, então, com meus dados. O meu e-mail é Carmen Z, de Carmen Zelaya, né? Carmen Z, @overseasfrontiers.com. E meu contato de WhatsApp, ele é 204-612-6941. Esse aí é o meu WhatsApp. I think there's a little mistake in your email. Sorry, there's the over and R missing. Carmen Z, overseasfrontiers.com. There's the R missing. Overseas frontiers. Over, yes, you're right. Okay, my email is, eu vou tentar escrever de novo. Carmen Z @overseas, thank you for the advice, overseasfrontiers.com. Faltou uma R no meu e-mail. Enfim, então tá aí. Temos uma pergunta. Na universidade tem empregos para os estudantes? Boa pergunta. Natalie, the students can be working also at the university. There is jobs for part-time jobs at the university? As students? For students, yeah. Yeah, there are some jobs that are meant for students that are offered in finances, but also in admissions sometimes, in welcoming international students. So there were several opportunities that would be available. That's nice. Ok, sim, temos emprego para estudantes internacionais dentro da própria universidade também part-time. Então, podem aplicar, que aqui essa universidade tem tudo. Mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem mais perguntas, vamos ter que terminar a sessão, né, a conferência, o webinar. Eu acho que a gente cobriu tudo, né? Vocês já viram os preços, já viram que vocês podem até aplicar para bolsa, se vocês quiserem no segundo ano. Tem também os preços que são os melhores do Canadá, porque uma universidade normalmente custa muito mais, né? Tanto a Universidade de Manitoba, que é uma das mais baratas no Canadá, está 17 mil e pouco por ano. E aqui vocês só vão pagar entre 9 mil e até 13 mil dólares, dependendo do curso, por ano. Então, acho que já cobrimos tudo, e se vocês ainda têm mais dúvidas, por favor, se comuniquem com a gente. Vocês têm aí meu e-mail, tem também meu WhatsApp, e qualquer coisa eu vou postar esse vídeo no nosso canal do YouTube, nos procura também por lá. E estamos aqui para ajudar vocês. Então, muito obrigada por tudo. E thank you, Natalie. I believe that there is no more questions now, but I guess that they might answer, they might ask by email or something, after this session. I will contact them also by email with the link of our webinar, and see what the answer questions that they have. Thank you so much, Natalie, for your time. And obrigado, and thank you for translating. So, thank you so much. Thank you. Boa noite a todos. Muito obrigada e boa noite. Até logo.